capítulo 23 do livro de Lucas, o versículo do 42 e 43. Capítulo 23 do livro de Lucas, versículo 42 e 43. Que diz assim: E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus, verdadeiramente te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Verdadeiramente te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, irmãos, nós vamos descortinando desde a antiga aliança sobre o pensamento, o que eles acreditavam sobre a vida após a morte. Ontem nós falamos que existe vida após a morte, o próprio Jesus Cristo disse que existe uma vida após a morte, que nós não vamos ficar somente no lugar intermediário, mas nós vamos ressuscitar com Ele. Só que, para onde nós vamos? Qual é esse ambiente que nós vamos estar? Antes da ressurreição e pós, quando nós ressuscitarmos, onde nós vamos estar? Então eu quero dizer para vocês, para onde nós vamos quando nós passarmos na morte física. E o texto que eu acabei de ler com vocês aqui, é o texto que é a crucifixão de Jesus, ou a crucificação de Jesus. Jesus está sendo crucificado, e junto com ele está sendo crucificado dois outros malfeitores. Um desses malfeitores vai começar a desprezar a Jesus, começar a tentar humilhá-lo, dizendo, se você realmente fosse filho de Deus, você desceria dessa cruz e salvaria a ti mesmo e a nós. E o outro desprezava Jesus, dizendo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós. E teve um rapaz que questiona desta cruz e fala, será que você não tem compaixão? Todos nós estamos na mesma situação. Por que você está afrontando a Cristo? Aí ele vai dizer para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí Jesus vai usar a expressão, a ti eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem uma galera falando por aí que existe uma diferença muito grande entre salvação e reino. Tem umas pessoas que tentam, de certa forma, deturpar a palavra de Deus, uma visão que surgiu sobre a questão de usar diferença entre reino de Deus e salvação. Alguns chegam a afirmar que salvação é uma coisa e reino de Deus é outra. Que a pessoa vai ser salva, mas se essa pessoa não tiver obra suficiente, ela não vai reinar com Cristo. E o reinar com Cristo que estão dizendo é aquele período milenar que Cristo vai reinar 1000 anos. Depois eu vou entrar em detalhes sobre a questão do reinar. Então o que essas pessoas estão tentando dizer? É que nós poderemos ser salvos por Cristo, mas se nós não formos obedientes à palavra e praticarmos coisas que desagradam a Jesus, nós seremos punidos de não reinar com Ele, mas nós seremos salvos. Eu quero dizer para vocês que esse tipo de informação é uma informação mentirosa. A Bíblia, escrita tanto por escritores por nome Jesus como Paulo, não nos dá esse respaldo que tem diferença entre o reino e a salvação. Porque todos que serão salvos por Jesus, para estar com Jesus. E Jesus é o rei do reino. Então logo, como eu poderia ser salvo pelo rei e eu não estaria no reino? Então se desenvolveu aí essa tipo de teologia para conseguir incluir todas as pessoas dentro da salvação. Seria, por exemplo, tem uma pessoa que ela é homossexual, só que ela não quer largar suas práticas pecaminosas. Então ela quer ter direito à salvação,
mas ela não quer largar suas práticas pecaminosas. Aí cria-se essa teologia, que está muito próximo também da teologia queer, para inserir essas pessoas na salvação. Não, você não precisa se preocupar não. Você será salvo, mas você não herdará o reino. Eu quero dizer para vocês que isso é mentira. Isso aí não tem respaldo bíblico para isso. Mas a minha intenção aqui hoje é falar sobre para onde nós vamos. Não é falar sobre a questão do reino ou questão voltada para a salvação. O texto diz que Jesus vai afirmar para aquele moço, dizer para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa palavra paraíso ou paraíso é uma palavra que vem da linguagem persa. Está escutando aí, né? É uma palavra que vem da linguagem persa e essa palavra significa jardim. Está entendendo? Então o que Jesus estava dizendo para aquele moço era, hoje mesmo estarás comigo no jardim. E aí nós precisamos pensar onde é que Jesus está dizendo que vai levar as pessoas que morrem. O livro de Lucas é o único livro dos evangelhos sinópticos que vai dar detalhes para onde nós vamos após a morte. Os outros livros falam muita coisa, mas não dá detalhes. Então o livro de Lucas vai ter 2 textos que vai jogar luz em nosso entendimento para onde nós vamos após a morte. O primeiro texto que eu poderia usar é esse texto, e retrocedendo, o outro texto seria o texto do capítulo 16, quando vai contar sobre o rico e Lázaro. Então eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela não se omite para onde vai os salvos em Jesus, e muito menos se omite para onde vai aquelas pessoas que não foram salvos em Jesus. A Bíblia vai dizer então, no livro de Lucas, o escritor Lucas está dizendo, na sua pesquisa acurada de informações sobre o Senhor Jesus, ele vai dar detalhes sobre essa crucificação, coisa que os outros evangelhos não vão dar, porque os outros evangelhos vão falar que Jesus foi crucificado no meio de 2 bandidos, mas não dá detalhes para onde vão. Lucas vai dar esse detalhe, que nós estamos indo para o paraíso, para este paraíso. E essa palavra, que é a palavra de cunho persa, significa jardim. Se você fazer um exercício e retroceder aos capítulos bíblicos da Antiga Aliança, do Novo Testamento, você vai perceber que o primeiro homem que estava criado com a sua esposa, que foi criada, tanto Adão como Eva, eles foram colocados num jardim para cultivar aquele ambiente. E foi nesse jardim, presta atenção, que acontece esse processo de a primeira morte entrar, a morte espiritual, para depois entrar a morte física. Na desobediência de Adão e Eva, Deus expulsa Eva e Adão do jardim no Éden e coloca-se uma proteção naquele jardim para que ninguém pudesse entrar naquele ambiente. Preste atenção. Então você vai perceber que foi cercado aquele local e o caminho de volta para aquele jardim foi fechado, foi tampado. O texto bíblico vai nos dizer que Jesus está dizendo que nós voltaremos para esse ambiente criado por Deus, que é o paraíso. Eu logo penso que esse paraíso é o próprio jardim do Éden. E nós vamos ter um texto bíblico que se encontra nos Salmos, que quando Jesus vai ser questionado, eu vou ver se eu pelo menos encontro aqui para nós lermos, a Bíblia vai dizer que, se eu não me engano, é o Salmos 22, vou até ler para vocês aqui, para ficar como fixação para a sua mente, para quando te perguntarem sobre essa questão do jardim, Salmos 24, quando vai fazer a pergunta, o salmista está dizendo, é um salmo messiânico, é um salmo que fala sobre Jesus, que vai perguntar, quem subirá ao Monte Santo? Quem subirá o Monte Santo do Senhor? E aí o versículo 7 diz o seguinte,
levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E aí, uma voz ecoa desse ambiente: quem é este o Rei da Glória? Aí a resposta vem: é o Senhor dos Exércitos, forte e valente, Senhor poderoso em batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Aí vai dizer: ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Nós conseguimos fazer uma alusão que nesse processo após a crucificação de Jesus, Jesus ele vai inaugurar esse ambiente novamente, que é o paraíso, e quando ele vai para chegar nesse ambiente, irmãos, isso aqui é uma visão que eu tenho dado para vocês, tá bom? Vocês podem pesquisar depois sobre isso. Os querubins daquele ambiente que estava protegendo, que protegiu o Éden para não ser colocado pessoas ali dentro, é rompido aquela barreira e Jesus entra. Então, ele começa a levar todas essas pessoas para este paraíso. Então, a pessoa que morreu agora, se nós morremos agora, nós vamos diretamente para o paraíso, para o ambiente onde Deus está reinando. O texto que se encontra no capítulo 6 do livro de Apocalipse diz que abaixo do trono de Deus existe um ambiente onde tem várias pessoas, várias almas que estão ali conscientes. E essas almas estão falando para Deus: até quando, Senhor? O Senhor reterá a tua justiça? Faça justiça em prol de nós. E aí o Deus vai dizer para eles: espera mais um pouco, até que complete a salvação de todos os seus irmãos que ainda estão na terra. Porque isso está dizendo para nós que esse Jesus que leva-nos para o paraíso, no final do livro de Lucas, no início do capítulo do livro de Atos e também no livro de Efésios, vai nos dizer que Jesus levou cativo o cativeiro. Então esse ambiente onde os mortos ficavam, esse ambiente de salvação, foi transportado para debaixo do trono de Deus. Então essas almas que morrem, nós que vamos morrer aqui na terra, nós vamos direto para o paraíso. Esse ambiente que é esse próprio Éden que será revelado quando Jesus Cristo voltar. O outro texto que eu queria dizer para vocês, que vai dar mais uma noção de como é o texto que se encontra no capítulo 16 do livro de Lucas, quando vai falar sobre a questão do rico e o Lázaro. Todo mundo conhece esse texto. Alguns tratam como parábolas, outros dizem que não são parábolas, mas independente do que seja, é um texto que nos dá luz sobre para onde nós vamos. O texto diz que morreu duas pessoas, uma rica e o Lázaro. O rico foi parar num lugar chamado lugar de tormento, e Lázaro foi parar no seio de Abraão. E estando no seio de Abraão, Lázaro estava reclinado a sua cabeça no peito de Abraão. Essa simbologia de estar reclinado o peito, a cabeça no peito de um homem, representa a mesma simbologia que Jesus faz no capítulo 13 do livro de João, quando João está reclinado a cabeça no peito de Jesus. Seria um contexto de banquete ou um contexto de festa, um contexto de um ambiente onde estava tendo alegria, paz, gozo. Então esse ambiente que era chamado de seio de Abraão, que veio a se tornar o paraíso, é o ambiente para onde nós vamos. Todo crente que morre em Jesus vai para o paraíso. E neste ambiente nós não ficamos inconscientes, nós não ficamos sem consciência do que está acontecendo. Nós ficamos nesse ambiente conscientes. Nós não vamos dormir, como algumas pessoas ensinam, que se nós morrermos agora, estaremos dormindo e só vamos acordar quando Jesus Cristo voltar. Não. Os textos bíblicos dizem para nós que após a morte física, nós vamos para este paraíso. E neste paraíso, nós não ficaremos inconscientes, mas ficaremos com a mente normal, tendo consciência de tudo que está acontecendo neste ambiente chamado paraíso. E é nesse ambiente que nós estamos indo, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero dizer para você que
o que aquela pessoa que crê em Cristo, ela tem uma segurança. Qual a segurança? Que quando morrermos, nós já vamos direto encontrar com Jesus. E já vamos ficar nesse ambiente intermediário que vai nos trazer depois na ressurreição de Cristo. Então, toda pessoa que morreu em Jesus já está no paraíso. Já está neste ambiente do paraíso, que foi inaugurado por Cristo Jesus. Só que aí nós precisamos pensar. E para nós voltarmos na ressurreição, o que precisa ser feito? Aí, para nós voltarmos na ressurreição, o nosso corpo físico, que ficou no pó da terra, precisa de alguns atributos para resistir à eternidade. Então, eu quero dizer para vocês que quando nós morrermos, a nossa alma conscientemente vai para o paraíso e o nosso corpo físico vai para o pó da terra, aguardar a ressurreição do corpo. Na ressurreição que vai acontecer na volta de Jesus, o nosso corpo vai ressurgir da terra e a nossa alma vai voltar para o nosso corpo, mas o nosso corpo vai adquirir atributos para resistir à eternidade. E aí são coisas que nós vamos falar no próximo dia, que é amanhã. Nós vamos falar como será o corpo que nós vamos ter após a ressurreição. Mas nesse período, eu quero que você entenda que todo cristão que morreu em Cristo Jesus já vai para o paraíso. E todo cristão que morreu em Cristo Jesus já está com lugar vivendo com Cristo e conscientemente. Ô pastor, tudo bem, o senhor falou que a pessoa que morreu com Cristo já está no paraíso. E quem morre sem Cristo? Aí, irmãos, infelizmente, é algo dolorido. Porque o texto bíblico vai dizer que todas as pessoas que morrem sem Cristo vão para um ambiente não muito agradável. Depois eu vou falar para vocês, eu vou finalizar essa série falando sobre a morte. Eu vou falar para vocês para onde que vai a pessoa que morre também sem Cristo. Eu quero que você tenha pegado isso aqui. Então, todas as pessoas que morreram com Cristo estão voltando para o jardim, estão voltando para aquele ambiente que foi criado para nós vivermos uma vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E vai chegar um momento que nós seremos chamados de volta para esse plano terreno. E nesse plano terreno vai ter novos céus e nova terra. E o nosso corpo terá atributos para viver nesses novos céus e nova terra. Mas isso só vai acontecer quando a morte for aniquilada definitivamente na volta completa de Jesus. Nesta forma agora, a morte está neutralizada, porque o aguilhão que opera a morte, a ferramenta de destruição da morte, a ferramenta que a morte usava para poder condenar pessoas é o pecado. Jesus Cristo já neutralizou essa ferramenta na sua ressurreição. Quando ele é crucificado e ele volta de novo à vida, ele vence esse instrumento da morte, que é o pecado. Então nós temos essa liberdade de já passarmos desta vida para a vida eterna em Cristo no paraíso. Mas ainda falta ele destruir por completo a morte. E ele só vai destruir por completo esta morte na sua volta. Tá bom? Então eu quero que você compreenda aí. Para onde nós estamos indo? Indo para o paraíso. E lá será um ambiente extraordinário, onde nós estaremos aguardando. Se nós morremos hoje, nós estaremos aguardando todos os outros que vão morrer ainda, para trazer de volta a vida. E nós estaremos neste paraíso. Nós teremos consciência lá, tá bom? Nós conheceremos as pessoas que estiverem lá. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas se eu morrer, eu vou chegar lá, vou conhecer a pessoa que eu conheci aqui na terra? Sim, nós vamos conhecer uns aos outros lá. Os textos bíblicos dizem para nós
que nós vamos ter consciência e que nós vamos lembrar de todas as pessoas. Só que o que Cristo vai fazer nesse tempo é tirar de nós todo o choro, toda a lágrima. Nós não vamos ter mais essa olhar para as pessoas, desesperar, fulano ficou na terra, não veio para cá, fulano foi para outro lugar. Cristo vai tirar isso de nós. Nós não vamos ter esse amedrontamento nesse lugar que nós estamos indo. Então, todo cristão que morre em Jesus está indo para o paraíso, está indo de volta, fazendo o processo, retrocesso para o jardim que um dia foi fechado, trancafiado por causa da morte que veio pela desobediência do pecado. Tá bom? Ok? Espero que vocês tenham entendido mais essa parte para que nós possamos finalizar esse quesito da morte nos próximos dias. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar.